Olá, meus amigos, estamos de volta trazendo mais conteúdo jurídico para vocês. E o nosso tema de hoje é trabalhar os aspectos procedimentais, os aspectos jurídicos do novo coronavírus, especialmente a Lei 13.979 de 2020. Esse vídeo está sendo gravado ao longo do mês de abril, realmente no meio aí da quarentena, e o coronavírus ele trouxe para nós muitos aspectos relevantes a serem comentados. Nós tivemos aí impactos no mundo jurídico, impactos no mundo da saúde, impactos no mundo econômico, a Bolsa de Valores despencando, muitos problemas envolvendo saúde pública e vários outros reflexos que o professor se limita a não comentar. Não tenho propriedade nenhuma, não sou autoridade para falar sobre os problemas de saúde, para falar sobre os problemas aí envolvendo o descompasso no câmbio, a desvalorização da moeda, a crise na Bolsa de Valores. O professor não pode falar sobre isso. Vou me limitar a trabalhar com vocês os aspectos jurídicos do coronavírus. E no finalzinho de fevereiro de 2020, foi aprovada a Lei 13.979, e essa lei ela ficou carinhosamente conhecida, ela está sendo aí carinhosamente chamada de Lei Coronavírus. A Lei 13.979, ela foi publicada em fevereiro de 2020, no início do surto pandêmico. E essa lei é regulamentada por duas portarias. A portaria 359 do Ministério da Saúde e uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a portaria de número 5. E essas portarias foram editadas para regular a Lei 13.979 e muitas dúvidas surgiram para os nossos alunos. Bom, o que o professor pode trabalhar com vocês de aspectos jurídicos penais importantes que podem eventualmente ser cobrados amanhã em uma prova de concurso. Não tenha dúvida, coronavírus é um tema super importante e tem muitos reflexos penais importantes que precisam aqui ser tratados. A Lei 13.979, ela traz a regulamentação da matéria, mas essa lei é completada por duas portarias, como eu disse. Uma portaria do Ministério da Saúde e uma portaria interministerial, que é do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tá? Essa portaria, pessoal, é uma portaria bem interessante, que traz medidas de isolamento, traz medidas de quarentena, lembrando que quarentena não são necessariamente 40 dias, tá? Quarentena é só o nome histórico que era usado na época da varíola. Na época da varíola, o surto de varíola, as pessoas tinham que ficar isoladas em 40 dias, por isso que acabou ganhando aí esse apelido carinhoso de quarentena, Mas a quarentena do Covid-19, ao pé da letra, são 14 dias. Claro que o isolamento ele já foi prorrogado várias vezes, mas aparentemente a portaria e a lei regulamentam 14 dias de quarentena, não são necessariamente 40 dias, tá? E essa portaria, ela traz muitos dispositivos interessantes. O primeiro que eu considero interessante é o seguinte: ele traz a submissão compulsória de o paciente, ter que ser compulsoriamente submetido a exames de detecção da Covid-19. Ou seja, se você está sob suspeita de Covid-19 e o médico está suspeitando de que o seu diagnóstico é coronavírus, ele pode compulsoriamente lhe submeter a um exame de detecção. E muitos alunos me perguntaram: mas professor, isso não seria uma afronta ao princípio da presunção de inocência? O princípio da presunção de não culpa, aquele princípio processual de que você não pode produzir provas contra si? Pessoal, é claro que não. É claro que não. Você não pode se negar a ser submetido ao exame para detecção do coronavírus, alegando que você não quer produzir provas contra si. Esse princípio estampado lá no Código de Processo Penal e na própria Constituição Federal, no artigo 5º, ele serve quando o assunto é você querer se eximir da obrigação de produzir provas penais contra você, certo? É por isso que muitas pessoas se recusam, por exemplo, a fazer o exame do bafômetro. Muitas pessoas se recusam, por exemplo, a fazer o exame do bafômetro, porque lá no bafômetro você pode soprar o exame de alcoolemia, soprar o etilômetro, e se apresentar uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar, você pode ser preso por embriaguez ao volante, dependendo do caso concreto, Você pode ser preso por embriaguez ao volante. Então, quando o assunto é não produção de provas penais contra si, você pode alegar esse princípio, o princípio da presunção de não culpa. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Então, professor, eu poderia me recusar a fazer o exame de detecção do Covid-19? Só claro que não. É claro que não. O que está em questão aqui, pessoal, é uma questão de saúde pública e não produção de provas contra você. É uma questão de saúde pública e não produção de provas contra você. Então, fique atento a isso. Esse aspecto ele é muito interessante. Eu não posso alegar o princípio da presunção de não culpa para não querer me submeter ao exame de detecção do Covid-19.
outras informações importantes. Essa portaria, como eu disse para vocês, a portaria interministerial número 5, ela traz de maneira conjunta uma portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Pública e da Justiça. E essa portaria, ela traz regulamentações de condutas criminosas que podem advir das pessoas que não respeitarem o período de isolamento ou o período de quarentena. E muitas pessoas, muitos candidatos também me perguntaram isso. Professor, pode isso? Uma portaria pode criar um crime? Uma portaria pode criar uma infração penal? Pessoal, é claro que não é isso que está acontecendo. A portaria não está criando crime nenhum. A portaria apenas diz que a pessoa que não observar as medidas de isolamento ou quarentena, ela pode praticar alguns crimes. E faz menção aos crimes do artigo 287, tá? O crime do artigo 330 e o crime do artigo 268 do Código Penal. Deixa eu comentar com vocês rapidinho sobre quais são as condutas criminosas que podem advir da pessoa que não observar o período de quarentena, da pessoa que desobedecer o período aí de isolamento. A primeira conduta que a portaria faz menção, eu disse para vocês artigo 267, tá? Eu vou conversar com vocês sobre ele, mas deixe-me retratar. A portaria fala dos artigos 268 e do artigo 330, mas deixa eu falar do 267. O crime do artigo 267, ele é um crime chamado epidemia, né? É um crime chamado epidemia. Ela pune a conduta de a pessoa que introduz ou dissemina vermes patogênicos em uma comunidade. A pessoa que introduz ou dissemina vermes patogênicos em uma comunidade, ela pratica o crime de epidemia. O crime de epidemia pode ser praticado tanto na forma dolosa como na forma culposa, e existem várias formas qualificadas de se praticar epidemia, lembrando que a epidemia qualificada pela morte, inclusive crime hediondo, mas epidemia não está prevista na portaria como descumprimento das normas ministeriais. As condutas punidas são as condutas, né, que a portaria faz menção, entenda, eu não estou dizendo que uma pessoa não pode praticar o crime do artigo 267 nesse cenário de coronavírus. É claro que pode acontecer. É claro que pode acontecer. Mas a portaria faz menção. A pessoa que descumpre a portaria, descumprir as determinações das autoridades sanitárias, ela pode, em tese, praticar dois crimes. O primeiro crime é o crime do artigo 268. O crime do artigo 268 é um crime chamado infração de medida sanitária preventiva. É aquela pessoa que infringe a medida determinada por uma autoridade sanitária a fim de impedir a disseminação e a propagação de uma doença como essa. Então a pessoa que, por exemplo, ela está com coronavírus e o médico determina, a autoridade sanitária, o médico, por exemplo, determina o isolamento social daquela pessoa, a quarentena daquela pessoa. Não pode sair de casa para não propagar, disseminar a doença. E o cara não observa isso. Ele descumpre essa autorização da autoridade sanitária. Pelo menos em tese, se encaixa perfeitamente no crime do artigo 268. Pessoal, eu falo pelo menos em tese, porque a gente tem que analisar o caso concreto. Pode ser que o homem tenha descumprido a quarentena por um estado de necessidade, né? Porque ele ia morrer de fome para comprar comida, não sei. Mas pelo menos em tese, se encaixa perfeitamente nesse crime. Artigo 268, um crime contra a saúde pública. Descumprir medida de autoridade sanitária, tá, pessoal? O crime do artigo 268, para impedir a propagação do vírus. E a portaria interministerial número 5, que regulamenta a Lei 13.979, ela também faz menção ao crime do artigo 330. Lá no artigo 330 do Código Penal, nós temos o crime chamado desobediência. É um crime contra a administração pública praticado por particular em geral. O crime de desobediência pune a conduta daquela pessoa que desobedece a ordem legal de funcionário público. Então você recebeu a ordem legal de um médico, um funcionário público, determinando-te uma quarentena, determinando para você um período de isolamento. Se você descumprir, pode ser em tese o crime de desobediência, sempre em tese, porque temos que analisar o caso concreto. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais extenso, mas perceba, eu me limitei a trabalhar especialmente os reflexos penais da Lei 13.979, que foi regulamentada por duas portarias no finalzinho de fevereiro de 2019. No mais, o professor dedica e deseja a vocês muita paz. Nós precisamos nos unir nesse momento de isolamento, tá? Precisamos observar e obedecer todas as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias, especialmente isolamento. Eu sei que a depender da sua vida, do seu caso concreto, fica um pouco mais difícil você ficar sem sair de casa. Mas se você pode fazer isso, por favor, obedeça às autoridades sanitárias e evite ficar saindo de casa desnecessariamente. Nós, pessoas mais jovens que não fazemos parte do grupo de risco, a gente tem que trabalhar com a ideia de solidariedade para evitar que esse tipo de doença contamine as pessoas mais idosas, cujo grau de letalidade é muito maior. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários abaixo. Aproveite para se inscrever no canal, deixa o like aí e siga o professor lá no Instagram. No Instagram é Professor Vitor Santos, aqui no YouTube é Direito com Vitor. No mais, um forte abraço, muita paz e força para sairmos juntos dessa situação.